Fala Galo, plantão ligado para falar sobre Rony Rústico. Mas antes disso, peço para você deixar o like, curtir, ativar o sininho de notificações, porque plantão no domingo é chato, mas é necessário. E a gente vai falar sobre o Rony e sobre os avanços que a gente teve nas apurações. Mas antes disso, por favor, deixa seu like aí, eu vou te contar, vou te falar sobre ele e sobre o que a gente apurou. E a gente apurou nas pontas necessárias para poder te informar bem, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar do Rony, mas não antes de acreditar primeiro o pessoal do canal Eu Acredito, do Henry Vilar com o Adson Fernandes, que fizeram essa apuração há um pouco de mais... Tem alguns dias que eles fizeram isso, não preciso a data, mas eles também falaram disso ontem e já tinham falado antes, sobre uma possibilidade do Rony vir para o Atlético, teriam até conversado com o empresário do atleta. E aí a gente partiu desse fio da meada, né? O trabalho de informação, ele parte assim mesmo, de acompanhar o que os colegas fazem, checar a veracidade, partir para cima. Então, saudar e acreditar, porque isso é, no mínimo, elegante. O Adson Fernandes e o Henry Vilar. Agora, eu vou falar sobre o Rony, e aí vocês fiquem atentos, e eu vou contar sobre a negociação. Antes de falar sobre a negociação, eu quero falar sobre o ponto de vista de ficha técnica dele. O Rony tem 29 anos, nasceu no Pará, ele tem contrato até 2026 com o Palmeiras e tem um salário na casa, a gente não viu o Olerite, né? Então a gente tem que ter esse resguardo na casa de R$1 milhão por mês. Ele passou pelo Remo, Náutico, Cruzeiro, Atlético Paranaense, jogou no Japão e fez no Palmeiras seus melhores números, ganhou tudo no Palmeiras. Tem 70 gols, pelo que eu apurei, 32 assistências, 102 participações em gol, em 283 jogos. É um jogador que é muito útil, tão útil, que foi o jogador mais utilizado pelo Abel Ferreira em 2024. Só que, depois das eliminações do Palmeiras, nas Copas, ele começou a perder espaço. E os minutos que ele tinha em campo, a média, que era de 57 por jogo, passou para 21. E aí, por isso, eu estou trazendo esse contexto para poder te explicar os porquês das negociações que podem acontecer e que o Atlético, e que pode dar samba esse negócio, samba ou rock, como queiram, tá? E aí, o que a gente apurou é o seguinte: o Rony tem predisposição, pelo que a gente apurou, não vou colocar a palavra na boca de ninguém, a não ser quando for cabível, tem predisposição de sair do Palmeiras. Esse é o ponto A. O ponto B: o Palmeiras diminuiu a utilização do atleta. Então, o Palmeiras, pelo que a gente soube no mercado também, tem interesse na saída do Rony. E aí faltava uma ponta nessa história, a ponta do Atlético. E aí consegui, com muito custo, entender que o Atlético acha o Rony, sim, um ótimo atleta, principalmente pelo que já viveu de conquistas, por estar acostumado com grandes eventos, grandes decisões, e vencer essas grandes decisões. O Atlético também agrada do Rony. Então, as três partes gostam da situação. E aí, o que a gente apurou é isso: o Atlético gosta da situação, o Palmeiras quer, de fato, liberar o atleta, mas o Atlético não teria avançado com o Palmeiras nessa negociação ainda. E aí a gente conseguiu falar com um agente do empresário, vou nominar, porque ele até foi nominado pelo pessoal também do Eu Acredito, e me permitiu também falar o nome dele, o Hércules Júnior, que é o agente do Rony, né? O Rony é paraense e tal, o Hércules está com ele há bastante tempo, já viveu os bons e os maus momentos do Rony na carreira, viu o Rony subir gradualmente do Remo até chegar ao Palmeiras e ganhar tudo. É um cara que está com ele há muito tempo. E o Hércules falou comigo por telefone, inclusive falou o seguinte: Betinho, é o seguinte, de fato o Atlético perguntou sobre a possibilidade e a gente falou que primeiro vocês, no caso o Atlético, tem que conversar com o Palmeiras. Mas aí fecha aspas para essa parte do Hércules. Ele fala: se não fosse uma coisa que a gente achasse interessante, se não fosse um clube grande como é o Atlético, eu já pararia a conversa para ir e falaria que não interessa. Então,
Se o Atlético conversar com o Palmeiras, se as coisas caminharem, é também possível e do nosso interesse ouvir uma proposta do Atlético para a situação. Pronto, fecha aspas aí novamente para o Hércules Júnior, com uma ou outra palavra que é do meu vocabulário, não necessariamente do dele, mas para dizer o seguinte: o Atlético se interessa pelo Rony, o Rony tem predisposição de sair do Palmeiras nesse momento, isso aí ninguém disse, isso é apuração nossa, há uma predisposição dele de sair do Palmeiras, e o Palmeiras também gostaria que ele saísse, se fosse possível. Então, precisaria de ajustar a questão salarial, mas há de fato uma convergência de que não houve, que a gente não conseguiu em outras situações. O Rony tem predisposição de sair, o Atlético gosta do atleta e o Palmeiras também quer disponibilizá-lo ao mercado. A grande questão é como vai se desenhar a engenharia financeira para acontecer isso. O Rony, inclusive, está voltando de férias hoje, postou no Instagram, acabou as férias com a família, pelo que parece, e aí é bem possível sim, pelo que a gente sentiu, pelo que a gente ouviu das outras partes também, que o Atlético gosta da ideia, o Palmeiras gosta e o staff, vamos dizer assim, do Rony também acha a ideia possível. Só que as conversas ainda precisam de passar pelos trâmites corretos. Atlético, Palmeiras, Palmeiras volta no atleta e o Atlético conversa posteriormente com o seu atleta. A sondagem deu tipo um sinal positivo. Pode ir porque pode rolar. E aí agora um sentimento. Rony pode ser jogador do Atlético por tudo isso que a gente captou e não pode colocar palavras nas bocas das pessoas. Rony pode ser jogador do Atlético, mas precisa de desenhar aí esse acordo financeiro e isso pode acontecer. Fiquem atentos. Rony pode ser sim jogador do Atlético e ser anunciado nos próximos dias, se essa engenharia financeira bater, tá bom? Então tá dito aí, Atlético, Palmeiras e Rony, as três partes acham interessante o negócio e por isso torna-se muito possível o Rony Rústico no Atlético. Não vou opinar sobre nada do ponto de vista de achar legal ou não achar legal agora, porque quando se informa, opinar fica meio confuso para a cabeça do torcedor. Um abraço, se te faz bem, vem, se te faz mal, tchau, deixa seu like, sua curtida, a gente precisa de vocês. Valeu!